Olá, administrador financeiro. Nesta aula, nós estaremos resolvendo uma questão referente ao assunto gestão de recebíveis, ou gestão de crédito, ou ainda gestão de contas a receber. A questão é extraída do livro de Gitman, Princípios de Administração Financeira, e trata sobre relaxamento dos padrões de crédito, ou seja, a flexibilização da política de crédito da empresa, mais especificamente no que diz respeito ao prazo médio de recebimento. A questão é a seguinte: certa companhia está pensando em relaxar seus padrões de crédito, visando aumentar as vendas, atualmente em queda. Em consequência do relaxamento proposto, as vendas devem aumentar em 10%, de 10.000 para 11.000 unidades no próximo ano, um aumento aí na quantidade vendida. O prazo médio de recebimento deve estender-se de 45 para 60 dias. E as perdas com créditos incobráveis, no caso aí a provisão para devedores duvidosos, devem aumentar de 1 para 3% das vendas. O preço unitário de venda é de 40 unidades monetárias e o custo variável por unidade de 31 unidades monetárias, no caso nosso aqui em reais. O retorno requerido da empresa sobre investimentos de igual risco, ou seja, o custo de oportunidade, é de 25%. Avalie o relaxamento proposto e faça uma recomendação à empresa. A observação suponha um ano de 365 dias. Vamos, portanto, registrar essas observações no Excel, comparando uma situação atual com a situação proposta. Nós teremos dois métodos para resolver essa questão. O primeiro que nós vamos utilizar é o do lucro operacional. Então, nós iremos resolver pela abordagem do lucro operacional e, em seguida, pela abordagem do valor presente líquido. Primeiramente, pelo lucro operacional, iremos registrar aqui as vendas. Nós observamos que a questão trata de um aumento de 10.000 para 11.000 unidades. Vamos apenas modificar aqui a notação. 10.000 para 11.000 unidades, portanto, quantidade vendida. E o preço, a informação de preço que nós temos é de R$ 40 aí no caso, o preço unitário. Então, o preço unitário é de R$ 40. Isso tanto na situação atual como na situação proposta, no caso aí, de aumento do prazo médio de recebimento. Portanto, uma política de crédito mais flexível. O custo variável unitário, nós observamos aqui que é de R$ 31. Nos dois casos, nós temos um custo unitário de R$ 31. Diante desses dados de preço unitário e de custo variável unitário, nós poderemos calcular a receita e o custo variável total. A receita consiste do preço vezes a quantidade vendida, portanto, aí de 400.000. No outro caso, a mesma coisa, preço vezes quantidade, 11.000 vezes 40, R$ 40 vezes 11.000 unidades, 440.000. O custo variável total é igual ao custo variável unitário multiplicado pela quantidade vendida, que é aí de R$ 310.000 de custo, e em seguida a mesma coisa, 31 vezes 11.000 unidades vendidas, R$ 341.000. Portanto, nós temos as receitas, a receita total e o custo variável total. Então, a receita representa o ganho que a empresa teve nas vendas e o custo vai ser aí deduzido dessa receita. Portanto, nós poderemos calcular a margem, que é a diferença entre a receita e o custo variável total. Então, receita menos custo variável, nós temos aí a margem
de vendas, 90 mil na situação atual e 99 mil na situação proposta. Receita menos custo variável total, a mesma coisa. Ok. A informação seguinte trata do prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento, como nós podemos observar na questão, ele aumenta de 45 dias para 60 dias. Portanto, nós temos aí esse aumento do prazo de recebimento do cliente. E aí, diante dessas informações, nós estaremos prontos para calcular o que nós estamos chamando aqui de investimento em contas a receber. Enquanto ocorre esse prazo médio de recebimento do cliente, a empresa precisa arcar com os seus custos, embora essa receita seja a prazo, o custo é assumido imediatamente. A empresa precisa arcar com os seus custos, independente de ter recebido do cliente ou não. Portanto, esse custo variável total de 310 mil, ele se refere a um período anual. Nós estamos fazendo a estimativa anual. Qual seria, então, esse custo variável total para o período de 45 dias? Basta que nós tenhamos o custo diário, que é o custo variável total, dividido por 365 dias, que é o que se pede para considerar, e aí eu vou ter o custo variável para um dia, vezes 45 dias, que é o prazo médio de recebimento da questão. Nós temos, portanto, um investimento em contas a receber de R$ 38.219,18. Então, por que um investimento em contas a receber em cima desse valor de custo? Porque é o investimento necessário em capital de giro, já que se trata de um prazo até que a empresa receba o dinheiro das vendas dos seus clientes. Então, nesse caso aí, foi de R$ 38.219,18, fazendo o mesmo procedimento para a situação proposta, ou seja, custo variável total de 341 mil dividido por 365, fazendo aí o custo diário vezes 60, nós temos um investimento em contas a receber no valor de R$ 56.054,79. Esse representa o valor que a empresa precisaria financiar enquanto espera receber o pagamento dos seus clientes, em média. Portanto, supondo uma obtenção de financiamento desse valor, a empresa teria um custo desse financiamento, que nós estamos chamando aqui de custo desse financiamento, referente à taxa de juros que pagaria nesse financiamento. A informação que nós temos aqui dessa taxa é a taxa de custo de oportunidade, que é de 25%. Portanto, se a empresa tomar um empréstimo desse valor aí de 38.219, o valor que ela vai ter de custo, já que ao ter esse dinheiro antecipado de uma instituição financeira, ela não vai ter o retorno total das suas vendas, ela vai precisar pagar uma parte de juros, e o valor desses juros é de 25%, basta que nós calculemos 25% vezes 38.219,18, ou simplesmente uma multiplicação de 38.219,18 por 0,25. Então, o custo desse financiamento em giro é de R$ 9.554,79. 25%, representando aí 25% do financiamento que decorre aí do custo em relação ao investimento em contas a receber, de R$ 9.554,79 no primeiro caso, na situação atual, e R$ 14.013
R$13,70 na situação proposta. Então, portanto, esse é o custo de financiar o capital de giro. As perdas decorrem aí da inadimplência dos clientes, que vem aí da provisão para devedores duvidosos. Então, se espera que, na situação atual de um volume menor de vendas, de uma política mais rígida de crédito, essa provisão é de 1%, e numa situação proposta, em que há um aumento das vendas decorrente de uma flexibilização do crédito, essa perda seja um pouco maior, de 3%. Então, calculando essa perda que incide na receita, nós temos primeiramente 1% da receita de 400 mil, portanto, 4 mil de perdas, e em seguida 3% vezes a receita de 440 mil, a perda no segundo caso é de R$13.200. E aí nós estaremos prontos para calcular o lucro em cada situação. O lucro provém da margem de 90 mil, menos o custo do financiamento em capital de giro, 9.554,79, e em seguida subtraímos as perdas decorrentes de créditos incobráveis. Portanto, o lucro nessa primeira situação é de R$ 76.445,21. Em seguida, obtendo o mesmo cálculo para a situação proposta, observe que nós temos a margem 99 mil, a receita menos custo variável total, menos o custo de investimento em capital de giro, R$ 14.013,70, e as perdas de R$ 13.200, portanto, um lucro de R$ 71.786,30. A diferença da situação proposta, que é o que se avalia, né? A validade dessa situação proposta, a viabilidade dessa proposta, fazendo a proposta menos a situação atual, nós temos aí uma diferença de R$ 4.659 e uma diferença negativa. Portanto, o lucro da situação proposta menos o lucro da situação atual indica um valor negativo e, portanto, indicando aí a inviabilidade dessa proposta de flexibilização do crédito, já que traz um lucro operacional desvantajoso para a empresa em relação à situação que ela tinha atualmente. Então, nós temos aí as diferenças. Se nós calcularmos aqui a diferença que nós tínhamos em cada caso, uma quantidade vendida de 11 mil em relação a uma quantidade de 10 mil, há uma diferença aí de, portanto, de R$1.000, o preço e o custo variável unitário é o mesmo, né? A diferença de receita, nós teríamos 440 mil menos 400 mil, a mesma coisa em relação ao custo variável total, e aí nós teríamos uma margem, receita menos custo variável total, de 9 mil, é justamente a diferença que nós temos aqui, um aumento da margem de R$90 mil para R$99 mil na segunda situação. E aí, os custos que nós temos, 14.013 menos 9.554, portanto, aí uma diferença, calculando aí a situação proposta menos a situação atual, 4.458,90. O valor está aí em vermelho, indicando uma situação em que nós temos que subtrair uma situação de perda, de dedução, certo? E em seguida, 13.200 menos 4.000. E aí, portanto, se nós
estabelecermos a diferença, né, a margem menos os custos em capital de giro, menos as perdas com créditos incobráveis, nós iremos obter aí o mesmo valor negativo de R$ 4.659. Um outro método por meio do qual nós podemos resolver essa questão, embora o resultado não seja o mesmo, mas ele tem a mesma interpretação. Aqui nós temos o resultado em termos de lucro operacional, aqui nós teremos o resultado em termos de valor presente, no caso aí valor presente líquido, numa situação proposta menos a situação atual. Então vamos levar em consideração os mesmos valores, o preço de R$ 40 em ambas as situações, um custo unitário de R$ 31 nas duas situações, já que o custo é do produto, de um único produto, ele não se alteraria. O que se altera é a quantidade de 10.000 unidades. Vamos colocar aqui unidades e aqui 11.000 unidades. Mudando apenas a notação aqui, 11.000 unidades. E o que é que significa esse prob aí? A probabilidade. Já que a provisão, já que as perdas com créditos improváveis são de 1% e 3% respectivamente, nós teremos aqui, já que a perda é 1%, a probabilidade de receber é de 99%. No segundo é de 3%, a probabilidade de receber é de 97%. As mesmas informações aqui, aumento do prazo médio de recebimento de 45 dias para 60 dias. E em seguida, a taxa de custo de oportunidade, que está aí numa estimativa anual. Então, 25% é o custo de oportunidade, o retorno requerido sobre investimentos de igual risco. Se nós calcularmos essa taxa diária, já que nós temos as informações aqui de prazo médio de recebimento de 45 dias e 60 dias, calculando essa taxa diária, nós iremos ter, na transformação pela capitalização composta, de 1 mais a taxa, portanto, 1 mais 25%, 1,25, elevado a 1 sobre 365, aqui nós queremos ter a taxa diária, menos 1. Então, nós teremos aí uma taxa de 0,0612% ao dia, que é a mesma coisa para a situação proposta. 25% ao ano é igual a 0,0612% ao dia. E aí nós estamos preparados para calcular a receita, mesma coisa, preço vezes quantidade, 40 vezes 10.000, 400.000. Aqui vamos apenas copiar a fórmula. Observe que é a mesma coisa, preço vezes quantidade, 40 vezes 11.000, 440.000. Custo variável total é igual ao custo unitário de 31 vezes a quantidade, 310.000 nesse caso, em seguida 341.000, 31 vezes 11. Portanto, o valor presente nessa situação é que, observe que essa receita ela vai ser obtida apenas em 45 dias. Um valor que vai ser recebido em 45 dias, calculado na data de hoje, é igual a esse mesmo valor, sabendo que a empresa não recebe esse valor exatamente, já que ela vai ter 1% de perdas com créditos incobráveis, portanto, ela recebe 99% desse valor. Então, vamos calcular aí 400.000 vezes 0,99. E esse valor, ele precisa ser descontado a taxa diária. Então, vamos dividir esse valor por 1 mais 0,0612%. Então, nós temos aí 1 mais 0,0612% em 45 dias, portanto, elevado a 45. Isso aí representando a receita. As despesas, no caso aí os custos, nós temos que tirar desse valor custo variável total.
Por que é que nós não descontamos o custo variável total? Porque ele acontece agora. Ele acontece neste exato momento em que há a produção. As vendas foram a prazo, a receita só ocorrerá em 45 dias, mas os custos já ocorreram agora. Portanto, o valor presente nessa situação é de R$ 75.254,19. Procedendo da mesma forma na situação proposta, no caso aí é receita vezes a probabilidade de 97%, aí C8 vezes C5, descontado a uma taxa I de 0,0612% elevado a 60, menos o custo variável total de 341 mil. O valor presente é de R$ 70.428,15. O valor presente líquido, portanto, é o valor presente da situação proposta menos o valor presente da situação atual. Portanto, de R$ 4.826 e, portanto, aí de R$ 4.826,05. Nesse caso, indicando da mesma forma a inviabilidade da flexibilização da política de crédito. No caso aí, é aconselhável que não se aumente esse prazo de 45 para 60 dias, que a política permaneça rígida para que a empresa não tenha essa perda aí de R$ 4.826,05. Bons estudos, boas práticas.